homotetia. Vamos embora, vamos lá, muito boa tarde de novo, muito boa tarde, e vamos embora para falar de homotetia. Então, olha só, então, a primeira telinha, que essa que vai aparecer aí para vocês, certo? Colocando justamente o que é a homotetia. Então, vamos lá, quem quiser tirar um print, quem quiser anotar, quem não quiser, isso aí depois vai aparecer lá no YouTube também. Então, olha só. Homotetia, gente, é um processo que serve para você ampliar, reduzir ou inverter figuras, mantendo as devidas proporções. Então, vamos lá. Homotetia é um processo para a gente ampliar, para a gente reduzir ou para a gente inverter figuras, mantendo as devidas proporções, ou seja, fazendo figuras semelhantes. Então, a ideia do processo de homotetia é que você possa ampliar, reduzir, inverter figuras, mantendo as proporções, fazendo figuras semelhantes. Tá? Então, essa é a ideia da homotetia. E aí a gente define, gente, o homotético de um ponto em uma homotetia HCR como sendo o ponto A', tal que C' seja RCA, onde o ponto C é o centro da homotetia e R é a razão da homotetia, além da gente ter que C, A' são colineares. Não vou perguntar se vocês entenderam isso não, porque eu sei que não dá para entender nada assim, né? Claro. Então, não adianta perguntar, pessoal, eu não entendi nada. Claro que não entendeu. Vou explicar direitinho para a gente entender. Certo? Então, aí, para vocês terem a noção, e agora vamos tentar traduzir tudo isso que eu coloquei para vocês. Então, veja, a gente já entende primeiramente que a homotetia é um processo que você pode ampliar, que você pode inverter, que você pode reduzir figuras, tornando figuras semelhantes. A gente já trabalhou nas 2 últimas semanas, se bem que vocês não assistiram a simetria axial, então vocês assistam aí no horário que vocês quiserem, durante a semana, final de semana, façam as atividades dessa aula da semana passada, certo? Então, o que é que acontece? Vê só. A homotetia, assim como a simetria central e axial, elas são procedimentos. Na simetria, para encontrar a figura idêntica. Na homotetia, para aumentar ou diminuir a figura. A gente tinha na simetria central um referencial, que era um ponto, que era o centro da simetria. Homotetia, a gente tem 2 referenciais. Para a gente trabalhar com homotetia, a gente tem 2 referenciais. Um ponto, que é o centro da homotetia, e um valor, que é a razão da homotetia. Então, toda vez que eu vou fazer um processo de homotetia, eu preciso ter um ponto, que é o centro, e eu preciso ter um valor, que é a razão da homotetia. Então, essa partezinha que eu destaquei aí, como sendo C' igual a razão vezes CA, é a definição formal de homotetia. Então, eu estou dizendo que do centro da homotetia até o ponto que eu quero encontrar, que vai ser o homotético de A, vai ser encontrado pegando a razão da homotetia e multiplicando pelo segmento de C para A. Certo? Então, eu tenho o centro da homotetia, eu tenho a razão da homotetia, e é com essa definição que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o homotético de um ponto. Então, eu vou passar aqui a telinha, justamente para que a gente possa entender como é que isso funciona e como é que a gente procede para fazer homotetia. Tá joia? Vamos tentar traduzir isso daí, vamos lá. Não vou perguntar ainda se entendeu ou não, porque ainda não dá para entender não. Daqui a pouco eu pergunto. Entendeu? Daqui a pouco. Por enquanto, não. Posso passar aí a telinha, né, gente? Vou passar aqui a telinha. Então, deixa eu apagar aqui para não misturar as coisas. Então, vê só. Como é que eu vou fazer para trabalhar com homotetia? Vamos lá. Apaguei aqui. Vamos seguir. Então, uma homotetia, eu preciso ter, de um exemplo, tá certo? Eu preciso ter os referenciais. Os referenciais, eles vão ser dados, vão ser informados para que eu possa proceder em fazer o processo de homotetia. Então, o que é que significa HC3? H
é justamente o nome da homotetia. Então, chamei homotetia de H. Então, usei o H justamente por causa de homotetia. Poderia ter usado outra letra sem problema nenhum. Então, eu tenho uma homotetia que tem como referência o centro num ponto C e tem como referência um número que é a razão da homotetia, que nesse exemplo eu estou dizendo que é 3. Então, na homotetia, eu tenho um referencial que é o centro da homotetia e um referencial que é um número. Esse número pode ser positivo, negativo, fracionário e tudo mais. Eu só vou trabalhar com vocês aqui números inteiros, que serve simplesmente para ampliar e para inverter. Não vou falar da redução, mas vou colocar no mural no Classroom de vocês, final de semana, alguns vídeos para quem queira aprender, para quem queira aprofundar e fazer redução. Tá? Para a gente, eu vou trabalhar somente com valores inteiros, mas lembre-se que vocês podem trabalhar com valores fracionários. Então, olha só, o que é que eu vou ter? Então, eu tenho H, nome da homotetia, H de homotetia. C é o ponto que tem que ter dado lá na figurinha, e 3 é a razão, tá? A razão da homotetia. Clebinho, e esse A é o quê? Esse A é simplesmente o ponto que eu vou fazer o homotético. Simplesmente isso. Então, vejam só como é que eu vou fazer para encontrar o homotético desse ponto. Então, preste atenção. Olha só. Por definição, é essa definição que está aqui ó, destacada aí de amarelinho, de marca-texto, C a linha, razão CA. Então, vem para cá. Se eu quero fazer o homotético do ponto A, então, olha só. Do centro da homotetia para o homotético do ponto, então, de C para o A', de C para o ponto que eu quero encontrar, isso vai ser dado pela razão, que é 3 vezes CA. Então, CA é o segmento original, então, de C para a linha vai ser 3 vezes a razão vezes CA. Vamos entender como é que é o processo se eu quero fazer homotetia. E do mesmo jeito lá em simetria, se você aprender a fazer o homotético de um ponto, eu consigo fazer a homotetia de uma figura com 1000 pontos. É só fazer o mesmo processo. Então, se eu aprender a fazer de um ponto, eu faço de 10, de 20, de 50 pontos, se eu quiser. Então, vem comigo. Vamos lá. Qual é o primeiro processo? O que é que eu tenho? Tem um centro, tem uma razão e tem um ponto. Vamos ver. Então, primeiro passo. Primeiro passo, eu vou traçar a reta do centro da homotetia em direção ao ponto que eu estou querendo trabalhar. Então, vou pegar aí, vou pegar a retinha e vou traçar do centro em direção ao ponto. Presta atenção. O centro da homotetia está o C lá, né? O centro da homotetia está aqui o C. O ponto A é o que eu quero encontrar o homotético, certo? O ponto A é o que eu quero encontrar o homotético. E o ponto C é o que eu tenho. Tenho C, tenho A, e vou traçar a retinha C em direção ao A, certo? C em direção ao A. Deixa eu ajeitar aqui esse A, claro que eu estou fazendo aqui, tem o material. Então, o primeiro passo, traço a reta CA, que eu escrevi aí bem direitinho, trace a reta CA. Aí agora você vai pegar o quê? Você vai com um compasso, você vai fazer o que a definição está mandando a gente fazer. O que é que a definição está mandando, pessoal? A definição está dizendo que do ponto C, que é o centro da homotetia, até o ponto que é o homotético do A, vai ser 3 vezes o CA. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Então, preste atenção. Eu vou pegar o compasso. Com o compasso, eu vou pegar a medida de C para A. Eu vou pegar o compasso. Ó, com o compasso, eu vou pegar essa medida de C para A. Pego o compasso, ele vai fixar essa medida de C para o A, certo? Então, peguei o compasso CA, tá joia? Então, o compasso está aí, de C para A. Aí, como é que eu vou fazer para chegar numa linha? Então, vem, do C para chegar numa linha, eu vou ter que contabilizar 3 vezes o CA. Contando, eu destaquei aí embaixo, a partir do C. Então, com o compasso, eu pego o CA, peguei o CA, e vou fazer o quê? A partir do C, eu vou falar isso 1000 vezes, a partir do C, sempre a partir do C, eu vou contar
3 vezes CA. Kleber, por que 3 vezes? 3 vezes porque a razão dessa minha homotetia está sendo 3. Então, ó, eu peguei o compasso, já estou com a abertura de C para A. Lembre-se que o que pega medidas, o que reproduz medidas é o compasso, não é régua não. Então, peguei o compasso, aí vamos lá. Vou pegar o segmento CA, como eu já peguei, e vou traçar 3 vezes CA a partir do C. Então, botei minha ponta seca aqui no C. Daqui a pouco também eu vou pegar no papelzinho, tá, gente? Pra gente entender. Botei minha ponta seca aqui no C. E a partir do C eu vou contar 3 vezes. Então, uma já vai ser aqui mesmo, né? Uma. Aí botei a ponta seca aqui. 2. Botei a ponta seca aqui de novo. 3. Então, peguei a abertura CA e vou marcar 3 vezes. Isso aqui é uma vez. Então, a partir do C. Uma. Sempre a partir do C. Sempre a partir do C. Então, marquei uma vez aqui. Uma. Aí, 2. 1, 2. E venho para cá de novo. 3. Então, 1, 2, 3. Encontrando assim o ponto A'. Então, tá aí. Acabei de descobrir quem é esse ponto A'. Que é o homotético de A na homotetia de centro C e razão 3. Então, peguei CA, 1, 2, 3. Encontrei aí o A'. Ficou claro esse primeiro exemplo? Agora eu vou perguntar. Ficou claro? Alguma dúvida? Para mim, se a razão for 4, vai fazer 4 vezes? Vai. Se for 5, vai fazer 5 vezes? Vai. Se for um número decimal, eu não vou cobrar para vocês número decimal. Mas se alguém quiser fazer com número decimal, vai ter que pegar o segmento e dividir na quantidade de partes que você quiser. Então, quem quiser aprofundar, eu vou botar alguns links para vocês e vocês sabem que podem me perguntar também. Tá certo? Bom, e se a razão for negativa? Sempre estacionando o compasso. Não entendi o estacionando o compasso. Me explica melhor, Marcelinha. Estacionando o compasso seria como? Rotacionando, eu quis escrever, sendo que aí o corretor me bugou. Ah, tá, rotacionando, tá certo. Na verdade, não precisa nem rotacionar. Você pega de C para A, aí, marcou. Aí, tira no A, diz. Marcou, tira, botou, marcou. Certo? Isso, beleza. Marcando, nada, minha querida. Bom, ficou claro esse exemplo daí, gente? Agora, se a razão for negativa, se essa razão da homotetia for negativa, o que será que muda para uma razão positiva? Se a razão for negativa, gente, vai mudar só uma coisinha. Percebam que a razão positiva eu peguei de C e fui em direção para o A. Fazendo 1, 2, 3. Razão negativa, a única coisa que vai mudar é que, em vez de ir para esse lado aí do A, eu vou para o lado contrário. Em vez de ir de C para o A, o negativo faz que eu vá do lado contrário. Como assim? Vamos botar um exemplo aqui com negativo para a gente entender direitinho. Vamos lá? Posso passar aqui a telinha? Pode? Vamos pegar um exemplo negativo. Vou passar. Se alguém não copiou, aí me pergunta que eu volto a telinha depois. Ó, então vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Para explicar direitinho. Então imagine aí que eu tenho agora essa homotetia. Olha lá. Também fazer a leitura da homotetia é importante, né? Espero que vocês já estejam aí conseguindo fazer essa leitura da homotetia. O que é que isso aqui significa? Vamos lá. Exemplo. Eu sempre tenho que colocar qual é o meu referencial. Então, estou dizendo que é uma homotetia. O nome da homotetia é H. Então, homotetia H é o nome da homotetia, H de homotetia. E aqui eu boto primeiro qual é o primeiro referencial, que é o centro, que é o ponto referência. E depois eu coloco um número. Esse número é justamente a razão da homotetia. Aí o que foi que eu coloquei lá na definição que estava destacadozinho de marca-texto? Coloquei que do centro para o ponto que eu quero encontrar, sempre tem que ser a razão vezes o segmento que eu estou querendo.
Fabinho, mas a razão está negativa. O que é que isso significa? Só significa que eu vou andar para o lado contrário. Então, eu vou andar 2 vezes no sentido contrário. E sempre começando do C. O centro é o maior referencial da gente. Sempre começo do centro. A partir do centro que eu vou fazendo todas as outras coisas. Vamos ver como é que a gente procede? Então, primeiro passo, a gente pega a régua e, em vez de lugar do C para o A, eu vou vir de A para C, né? Eu vou para o lado de cá. Só muda isso negativo, gente. Então, vou pegar aí a reguinha e vou fazer aí do centro de homotetia até o ponto A. Só que para o lado de cá. Ficou claro? Perceberam? Essa é a única mudança, pô, do positivo para o negativo. Em vez de ir para um lado, você vai para o outro lado. Mesma coisa, mesma coisa. Aí agora, pega o compasso, certo? E vou pegar a medida, qual a medida que eu vou pegar com o compasso? Vou pegar a medida de C para o A. Então, com o compasso, eu pego a medida do C para o A e vou pegar essa medida e contabilizar 2 vezes, sempre a partir do C, só que agora para o lado contrário. Então, olha só, eu pego primeiramente o compasso para pegar a medida. O compasso é para eu fixar a medida, porque com a régua a medida não sai exata. Então, vou pegar o compasso, abrir o compasso aqui de C para o A. Então, botei aqui o compasso. Tá joia? Essa é a medida. Agora, vamos lá. Qual é a razão da homotetia? Qual é a razão? Bora. Lídia, Tati, Angélica, Elaine. O resto do pessoal fechou aí a câmera. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente faz? Pega do C para o A e vai contabilizar 2 vezes a partir do C. Só que para o outro lado. Então, bota a minha ponta seca aqui no C e vou contar 2 vezes. Vai. Uma para o lado de cá, é a partir do C. Uma. Então, é o mesmo segmento. Gente, o segmento original é só para você pegar a medida. Esqueça ele depois. Pegou a medida, depois vai com a ponta no C e vai contabilizar. Se vai para um lado, se vai para o outro, não tem problema nenhum. Se a razão for positiva, vai para o mesmo lado. 1, 2, se for negativo, 1, 2 para o lado de cá. Então, ó, a partir do C, 1, chegou aqui, 2. Então, você vai botar para cá, ó, compasso uma vez. Então, tá aqui, uma. E depois, nesse ponto, 2. Então, 1, 2. E aí você descobre aqui justamente esse ponto A'. E aí descobriu um homotético do ponto A. Ficou claro isso daí, gente? Querem ver um exemplo no papel, como é que fica? Vocês gostam, né? Quando bota no papelzinho, fica bom de ver, não fica? É, professor, gostamos. Vamos pegar aí um exemplo no papel para a gente ver como é que ficaria. Vamos embora? Mas estão conseguindo entender, não estão, gente? Tá meio tranquilo. Vamos pegar aí um exemplo. Vamos lá. Por enquanto tá tranquilo, professor. Professor, só me tire uma dúvida. Porque aqui em cima é ponto e vírgula, aí aqui é a resolução, eu não entendi. Na verdade, é assim, A é um ponto. Deixa eu ler a mesinha digital. A é um ponto. Então, por exemplo, A é o ponto original, digamos assim. Ponto, botar entre aspas, o original. Aí, eu fiz o processo homotético e encontrei o ponto A'. Poderia colocar outra linguagem, estou usando a linha. Esse A' é justamente o homotético, como fosse a resposta, né? O homotético do ponto A. Entendeu? É tipo a resposta em relação ao A. Só para diferenciar, só para não ficar A e A, para não ficar a mesma letrinha. Entendeu? Mas poderia colocar o A1, A2, só para diferenciar mesmo. Beleza? Joia? Vamos lá pegar um papelzinho? Vamos pegar o papelzinho aí para a gente ver. Beleza. Joia, Leanderson. Joia, Denis. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o papelzinho para a gente tentar fazer um piloto que eu estava fazendo com caneta e minha colega de profissão, Ed, lembrou do piloto, não foi? Tudo bem. Graças a Ed, eu estou fazendo com o piloto agora. Ó, vamos lá. Então, deixa eu botar a câmerazinha aqui.
Então, vamos lá pegar... Deixa eu descompartilhar essa tela daqui, porque... Para me fixar aqui, fica melhor de enxergar. Vamos lá. Pronto. Aí o papelzinho. Uma coisa, não sei se vocês sabem, mas de manhã teve um detalhe interessante que eu não imaginava que seria fato, mas teve gente de manhã quando estava fazendo essa atividade assim, professor, não estou conseguindo enxergar o papel todo. E aí eu tentando entender, porque eu sempre boto outro computador aqui, né, para ficar olhando se está a imagem legal para vocês, tá vendo? Boto um aqui, ó, um aqui e um aqui para ficar vendo vocês. Para ver minha telinha e um aqui, para ver se não desfocou. Aí a menina disse que não estava vendo e eu vendo aqui no computador. Aí eu descobri, né, qual era o problema que ela estava tendo. E não sei se é o caso de alguém aqui. Se você está assistindo pelo celular e o celular se encontra na horizontal ou na vertical assim, ó, você não vai ver minha telinha completa. Aí você pode virar o celular assim, tá? Não sei se todo mundo sabe disso. Então, para quem não sabe, se está pelo celular e não está vendo a tela completa, vira o celular, que aí você consegue ver completo, tá certo? Não sei se isso ajuda alguém, mas se alguém não sabia, claro, desbloqueia a rotação, né? E vira o celular, que você consegue ver a telinha completa, caso você não esteja vendo. Então, vamos lá pegar aí um exemplo, tá certo? Vamos lá, pegar um exemplo. E aí o exemplo vai ser uma homotetia. A minha referência é o centro da homotetia e a razão da homotetia. Então, vou pegar aqui uma homotetia de centro C e razão 3, tá? E eu preciso ter a figura que eu quero fazer um homotético, né? Então, vou colocar aqui uma figurinha. Só uma figurinha como exemplo para a gente fazer. Então, vou criar uma figurinha aqui qualquer. Certo? Tá aí uma figurinha. Gente, o que eu fizer com a figurinha de 3 pontos, de 4 pontos, de 5 pontos, vocês fazem a mesma coisa para uma qualquer. Tá? E vou colocar o centro de homotetia em algum lugar por aqui. Pronto. Então, ó, eu sempre tenho que ter isso. Sim, deixa eu acender a luz aqui para ver se fica melhor. A imagem ficou muito no cantinho, Kleber. Pelo menos para mim, aqui no notebook, ficou fora da... Vê aí, vê se está melhorando aí agora. Tá, melhorou agora. Obrigada. Melhorou? Beleza, valeu, Angélica. Todo mundo aí tranquilo? Deixa eu ver se outra câmera aqui, porque eu fico olhando para vocês também. Ficou melhor com a luz, né, gente? Fica melhor, né? Com a luzinha. Com esse ring light. Tá até funcionando, viu? 20 conto lá dentro das barreiras já tá funcionando. Ó, tem um bocado desse, tem todo tamanho. O pequenininho tá até... Já se pagou, já. Se quebrar, já tá tudo certo. Ó. Aí vamos lá. Aí veja. Tá de boa aí, todo mundo enxergando, né? Então, o que eu tenho para fazer é sempre o quê? A figurinha, que eu quero fazer um homotético, eu preciso ter a figura, e eu preciso ter o referencial. No caso, 2 referenciais. O centro da homotetia e a razão da homotetia. Cuidado quando vocês forem fazer, porque tem que ter espaço, tá? Porque senão fica fora do papel. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. Vou colocar os nomezinhos aí nos vértices, tá certo? Então, sempre procurem colocar letrinhas para não se perder. Então, vou colocar aqui ponto D. Procura colocar na ordem também para não se perder. Ponto E, ponto F e ponto G. D, E, F, G. E vou fazer justamente o que eu ensinei para vocês. Um pontinho de cada vez. Um ponto de cada vez para não fazer besteira. Então, vamos começar pelo ponto D. Certo? Então, vamos lá. Primeiro eu pego a régua. Já comecei. O que tinha original é de azul. Esse de azul pode ser feito com lápis 2B. Razão? Claro. Que na atividade de você já sabe, né? Bota seu nome, bota sua turma, bota seu turno. Então, homotetia, centro C, razão 3, a figura é essa e o centro está aqui. De vermelho foi eu já comecei. Coloquei os nomezinhos nas letras. E aí vou fazer um de cada vez. Então, vamos lá. Para o ponto D. Então, vou pegar a régua, vou ligar de C para o D, de C para o D,
Então, pego a régua de C para o D. Eu coloquei também a figurinha, gente, pequenininha e propositalmente aqui no cantinho, senão fica fora do papel. Vocês vão perceber que pela razão C3, amplia bastante a figura. Então, olha só. Vou ligar de C para o D. Tracei a reta. Depois eu pego o compasso. Meu compasso aqui. Pego o compasso. Vou pegar o tamanho de C para D. Olha lá, com o compasso, peguei aqui o tamanho de C para D. Tá joia, gente? C para D tá aí. E qual é a minha razão da homotetia? 3, positivo. Então, sempre a partir do C, olha lá, minha ponta seca no C, a medida já está aqui pronta, vou contar 3 vezes, olha lá. Uma, a partir do C, uma. Então, chegou aqui, ó, 2, chegou aqui, ó, 3, certo? Claro que essa partezinha de lápis fica bem clarinho, né? Mas dá para você ver. 1, 2, 3. Estão vendo aí? Aqui, ó, de lápis. Um aqui. Um foi o D. Outra marquinha aqui, ó. 2. E outra marquinha aqui, ó. Tá vendo aí bem clarinho aqui? As marquinhas? Fica bem clarinho. Beleza? Aí agora eu acabei de encontrar o meu ponto. Eu vou marcar o ponto que eu quero. 1, 2, 3. Esse é o ponto D linha, que é o homotético do ponto D. E como eu disse, se você aprender a fazer por um ponto, faz com quantos pontos você quiser. Lembre-se que pode ficar uma linha por cima da outra, pode ficar uma figura por cima da outra, tudo isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Uma linha por cima da outra, um ponto por cima do outro, uma figura por cima da outra, isso não tem problema nenhum. Isso pode acontecer tranquilamente. Vou lá para o ponto E agora, vou na ordem. Vou na ordem para não me perder. Então, vou ligar de D para o E. Então, olha só, de D para o E. E aí, vou pegar o compasso. Vou pegar a abertura aqui de C para o E. Vou pegar a abertura de C para o E. E vou contabilizar 3 vezes, tá certo? 3 vezes a partir do C. Bota isso na cabeça, sempre a partir do C. Então, de C para E. Claro que essa medida já é diferente da de C para D, óbvio, cada ponto vai ter sua medida. Então, de C para E, uma. Igual aqui, ó. 2. Igual aqui, ó. 3. 1, 2, 3. Encontrando aqui o ponto E'. Massa? Vou de novo para o ponto F. Ficou um pouquinho afastado da linha, mas poderia estar por cima, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí, por favor. Ou mande o texto ou pode abrir o microfone, como você já sabe. Então, vou para o ponto F. O grande segredo, acho que vocês já aprenderam, é fazer as coisas devagarinho. Porque se for fazer correndo, a gente erra besteira, né? Eu acredito e espero que vocês estejam com a maioria das atividades já em dia, até porque a gente precisa ir fechando agora no comecinho de junho, né? Então, eu acredito que quem tentou fazer deva ter errado algumas construções, lógico, porque desenho, matemática, a gente erra e vai treinando. Os acertos vão acontecendo quando você vai treinando. Então, quem fez muito rápido, é muito provável que tenha errado alguma construção de simetria central, né? Então, não tem que ter pressa, vai fazendo devagarinho. Então, aqui, ó, de C para F, olha lá, de C para F tá aqui. Joia? Peguei 3 vezes. 1, 2, 3. Chego aqui e vou obter o ponto F'. F'. E agora, cuidado para não misturar uma linha com a outra, porque se misturar tem que fazer tudo de novo. Falta do ponto G. Então, do C para o G. C para o G. Certo? Vim aqui do C para o G. Pego lá o compasso. De C para G. Tá aqui, ó, de C para o G. E vou marcar 3 vezes. A partir do C. 1,
2, 3. Encontrando aqui o ponto G'. Eu peguei uma figura com 4 pontos. Se essa figura tivesse 50 pontos, eu ia proceder da mesma forma. Só que em vez de gastar 20 minutos, 25 minutos, eu ia gastar 6 horas, 7 horas. Mas o processo é o mesmo, tá? Aí agora que eu encontrei os pontos, eu vou ligar os pontos com lápis 6B normalmente. Na ordem. Por isso que é importante colocar as letras em ordem alfabética. D, E, F, G. Porque aí, quando você for ligar, você liga D para E, E para F, F para G. Na ordem. Então, D para E, então já venho. D' para E'. Coloquei aqui, ó. D para E. Tracei. O E vai para o F. Está lá DE. O E vai para o F. Então, é F. F vai para G. Devagar, tu vai até um pouquinho rápido. Vai fazer mais devagar ainda, para não errar besteira. F para G e G para D. G para D. Ok? E aí eu encontrei a figura homotética da figura que eu queria fazer. Viram como ficou o desenho? Agora, essa razão 3, será que ela influencia em alguma coisa nos tamanhos? Influencia, gente, totalmente. A razão C3 significa que os lados, ó, por exemplo, o lado DE, ele é o triplo de DE. DE' é o triplo de DE. D'G' é o triplo de DG. Então, se a razão é 3, os lados são triplicados. Agora, a área... Não. Vocês lembram que área, quando eu vou calcular, sempre é centímetro quadrado, metro quadrado? Vocês lembram disso, né? Então, quando eu for pegar com área, se a razão é 3, a área vai ser 3 ao quadrado. A área vai ser 9 vezes. Então, por exemplo, essa figurinha está aqui, essa figurinha homotética, ela ocupa uma região, ela tem uma área de 9 vezes essa. São 9 figurinhas dessa para preencher essa daqui. Os lados são triplo. Esse lado é o triplo. Esse lado é o triplo. Agora a área é 3 ao quadrado. Vai ficar 9 vezes. Beleza? Alguma pergunta nesse, gente? E agora eu posso perguntar. Aquele textinho lá no início que estava aparecendo grego, ficou traduzido? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Sim. Vamos pegar uma razão negativa, vamos? Oi, Leandro. Tá parecendo que o triângulo está de frente do outro triângulo, professor. E é exatamente isso que acontece. É exatamente isso. O efeito fica esse. Como se fosse um por dentro do outro. É esse processo mesmo de ampliação. É exatamente esse o efeito da homotetia. Certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, por exemplo. Deixa eu abrir o Google aqui para a gente ver. Professor. Oi. Esses já são os conceitos básicos para a perspectiva? Esses são os conceitos básicos de Perspectiva? Não, ainda não. Não. Mas a perspectiva de ponto de fuga, que é um tipo de perspectiva, lembra um pouco isso. Mas não tem nenhum padrão assim nessas medidas, não. Mas lembra um pouco o ponto de fuga. Mas não é a introdução à perspectiva ainda não. Tá? Mas lembra um pouquinho esse tipo específico de perspectiva, que é a perspectiva do ponto de fuga. Tá? Bem pouquinho. Mas dá a ideia já de perspectiva, eu entendi que tu colocasse, dá um pouquinho já da ideia de perspectiva assim. Bem, se eu colocar o Google aí para vocês, se a gente colocar, por exemplo, homotetia, arte. Vamos ver. Imagens. Vamos ver se a gente encontra alguma imagem interessante. Pronto, aqui, ó, um exemplo de uma imagem bem bonitinha. Aí, vocês podem criar uma imagem dessa, sei lá, uma imagem desse estilo daqui, fazer uma patente e criar, por exemplo, capa de caderno, registrar sua marca, vender patilibra e vender milhões de cadernos e ficar rico com esse processo de homotetia que você criou. Vocês têm que botar na cabeça que vocês podem monetizar tudo que eu estou mostrando para vocês. A criatividade vai de vocês, certo?
Então tem muita coisa, se você pegar assim, quer ver um artista polêmico, que muita gente talvez nem goste, talvez até vocês não gostem dele, mas é um artista que fez a arte dele virar milhões, que é rico, milionário. Apesar de ser um cara quase que muita gente já cancelou. Falar um nome aqui, se você gostar ou não, pode dizer aí no chatzinho. Que é Romero Brito. Romero Brito é um cara que tem muita polêmica, mas tem isso aqui, ó. Ficou rico. Ele criou a arte dele. A arte dele, ele veio lá, fez um jogo de cores, botou umas cores diferentes, e o cara vendeu de tudo, né? Tem sandália Romero Brito, camisa Romero Brito. Tem até um menino que disse uma vez que tinha pasta de dente de Romero Brito, vaso Romero Brito, tudo é Romero Brito, e o cara fez uma coisa... Se você olhar direitinho pelo lado geométrico da coisa, o que é que tem de tão diferente de Romero Brito para ele ficar milionário? Tem nada demais, professor. Tá? Só tocou. Entendeu? Então é um cara que conseguiu monetizar a ideia dele. Pegou, tem umas obras lá, né? Bota umas cores diferentes, jogou umas cores aí diferentes, fez um jogo de cores. Tem obra que ele bota um retângulo, bota um para lá, um para cá, fez e jogou. E polemizou muito, é muito polêmico, né? Tem até vídeos dele polemizando e tudo mais, aquela coisa toda. Mas o cara fez o dinheiro, pô. E uma coisa, como a Adi falou aí, tem nada demais. Mas ele soube vender o peixe, né? Que tu tava comentando. Imagina. Ó, teve uma coisa que eu tava lembrando agora. Há uns 3 anos atrás, minha filha tem a idade talvez de alguns de vocês aí. Então, minha filha, uns 2 anos, 3 anos atrás, quando ela tinha 16 para 17 anos, né? Agora vai fazer 19, minha filha. Então, é mais ou menos a idade de vocês, de alguns de vocês aí, né? Tem alguns mais novos, alguns mais velhos, mas enfim. Minha filha vai fazer 19 anos e eu fui com ela quando ela estava no colégio para comprar material escolar. E minha filha chegou num negócio, foi quando eu descobri que até então que existia, ela chegou assim, pai, eu preciso de um planner. Aí eu olhei para ela e falei, precisa do quê, Raquel? Ela falou, pai, eu preciso de um planner. E eu danado sabia o que era planner. O que é planner? Planner, pai, todo mundo usa planner. E eu sabia nada, enfim. Aí fui lá com ela na casa dos presentes, aí fui chegando, ela fez, tá aqui os planners. Eu disse, deixa eu ver o que é planner. Se eu tiver errado, você me corrija, mas o que eu vi é que um planner era quase uma agenda, tipo uma agenda, só com o nome bonitinho. E era do lado, assim, no lado da casa dos presentes. Tinha um corredor do planner, não, tinha o mesmo corredor, da mesma prateleira, aí tinha planner, e tinha agenda, lado a lado. Só que a agenda era R$10, e o planner era 50. E aí eu digo, meu irmão, quem foi o cara que teve a fantástica ideia de inventar um nome diferente para a agenda e vender com 5 vezes o preço? Porque eu não vi nenhum material a mais do plano em relação à agenda. É o mesmo pela organização, prof, não seja assim. É a mesma coisa. Isso que a Marielle falou foi exatamente o que minha filha falou. Pai, não tem nada a ver. Mas na minha cabeça eu só via que era a mesma coisa. Mas não porque vê assim, porque se organiza melhor, porque você vê o mês e papapá. Enfim, ela ficou enchendo meu saco até eu ter que comprar um planner para ela. Mas gasta quanto de material a mais em termos de papel e de impressão do planner para agenda? A não ser a maneira de estruturar, digamos assim, o material. Gasta mais para elaborar, para produzir o planner. Será que gasta mais do que para produzir uma agenda? Gasta uns centavos, porque no planner é colorido, a agenda às vezes é preta e branca. Mas, enfim, vamos lá. Mesmo assim, a impressão colorida e a impressão preto e branco hoje em dia é quase o mesmo custo, porque essas impressões são todas feitas em máquinas a laser, então a diferença é mínima. Mas não justificaria ser R$50 um planner e R$10 uma agenda. Mas tem todo sentido aí, né? Como a Marielle está colocando aí pra gente. E o cara vende, pô. O cara vende o planner. Então vai, tu inventa outro nome aí agora, uma agenda diferente. Inventa um nome aí, planner. Bota um negocinho assim. Inventa aí, ó, aqui um gatinho aqui, ó. Vocês estão vendo que esse gatinho daqui é um processo de homotetia. Só que aqui já está pintado. Como a Angélica tinha perguntado logo aí no começo. Kleber, tu queres que a gente pinte ou deixe só o esboço? Aqui não está só o esboço, aqui está pintado. Mas se você olhar direitinho, ó, existe um ponto, um centro de homotetia aqui, que eu acredito que seja de razão 3, inclusive. E o cara puxa daqui para cá, ó, pega da orelhinha, puxa o centro de homotetia aqui, conta 1, 2, 3, puxa para cá, 1, 2, 3, tá aí. Um gatinho aí, um desenho diferente.
E Agora foi um trabalho de muitos dias, né, para fazer essa motetia. essa daqui do gatinho, Ah. Porque eu tô vendo uns 50 pontos aí já. talvez. Ô, Kleber, Oi. dá uma dica aí pra gente não errar, porque quando tu fez a outra aula, eu tentei fazer. Aí era um quadrado para replicar. Saiu um retângulo, aí era um triângulo, ficou um losango. Não deu certo, não. Eu fiz aqui agora, se eu mostrar, eu passo vergonha. Esse daqui, esse mesmo daqui. Outra vez que eu faço, eu erro. O da outra aula eu errei, não deu certo. Assisti a aula de novo, não deu certo. Não consegui replicar. Esse aqui, desse negócio aí, saiu um triângulo. Esse Eu aqui. não sei o que eu tô fazendo errado, não. Ó, alguns segredos para vocês. Primeira coisa, quando você for fazer, por exemplo, eu vou fazer o ponto D, vou virar aqui, tá certo? Esse papel, só para entender. Vou rabiscar aqui, só para vocês entenderem um dos segredos aí que eu acho que é bem legal. Vocês viram isso aqui, não foi? Como foi que eu fiz? Se ligasse, não foi? É desse aqui? Aí, se liga assim, ó, faz assim. Quando eu for fazer, eu não fiz essa figura? Quando eu estou fazendo o ponto D, eu estou vendo só isso. Ó. Na minha cabeça, eu tento abstrair, olhar somente isso e isso. Então, eu estou vendo só isso aqui. Estou fazendo essa figura, estou fazendo o ponto D. A minha cabeça, eu tento, assim, treinar ela para não ver nenhuma linha, para ficar vendo só isso. Eu treino minha mente para esquecer tudo que está ao redor e olhar só para isso daqui. Aí olho só para isso aqui, tento esquecer tudo. Aí venho para cá com a régua. Esqueço tudo que está ao redor. Certo? Agora, antes de fazer o traçado, é muito bom você ir bem devagarinho. Tenha muita tranquilidade para fazer. Vá, mexa, coloque bem devagarinho. Bem devagarinho. E depois eu vou com o compasso, ó, bem devagarinho. Aí CD, olho direitinho, vejo se está certinho. Vou com muita calma. CD, marquei uma, duas, três. Aí marco bem tranquilidade lá o ponto de linha. Então, aí foquei só nisso daqui. Aí quando eu for para o outro ponto, para o ponto E, eu na minha cabeça não enxergo mais nada. Na minha cabeça eu só vou enxergar o C e o E. Eu tento abstrair tudo, eu tento olhar só para isso aqui, só para isso. Então, fico olhando só para esse. Esqueço todo o restante, tento blindar minha mente para não enxergar mais nada ao redor, para enxergar só isso. Aí, quando eu enxergo só isso, eu venho de C para E. Mesma coisa. 1, 2, 3, marcou. Aí, esqueço tudo e vou para outro ponto. Uma coisa que a gente tem que tentar treinar bastante é a gente focar só o ponto e só aquela linha. Tentar esquecer todo o restante. Isso já ajuda pra caramba. Entendeu? E com calma. Tentar e treinar, né? Treinar. Às vezes, como tu mostrasse aí, né? Ficou errado, aí vai treinando de novo, vai tentando de novo, vai treinando de novo. Vai. Aí vai estar conseguindo. Mas tentar ir com calma, com tranquilidade, tentando não olhar toda a linha, tentando esquecer um pouco da figura, tentando fixar só na técnica de um ponto de cada vez. Esquecer um ponto. Como é a tua prova? Tu faz avaliação? Oi? Tu faz avaliação? Bom, no presencial eu faço, mas como a gente está... Vou começar a tomar Rivotril de hoje. Não, mas aqui no online eu não vou fazer prova, não. A nota de vocês vai ser essas atividades, tá? Aí vocês podem fazer, refazer até dar certo. Aqui coloca o chamequinho do lado. Eu coloco uma resma aqui também do lado. Mostrei para vocês na aula passada. Comprei uma resma de papel reciclado de cana-de-açúcar, boto aqui do lado e uso a resma mesmo. Normal. Faz, erra, vai até acertar às vezes. Certo? O negócio é devagarinho, que aí você não erra não. Agora essa imagem aqui do gatinho dá trabalho, né? Talvez leve um dia inteiro, 2 dias para você fazer com capricho, né? Tem um Instagram que eu mostrei para vocês. Mas eu gastaria até uma semana. Se eu pudesse vender uma imagem dessa daqui por 10 mil reais, eu faria uma semana tranquilamente. É tentar monetizar, né? Tentar monetizar, né? Ver como Professor, é que... Oi? Não vai dizer que você vai querer que a gente faça esse gatinho. Não. Mas gostei da ideia. Gostei da sugestão. Não, professor. Esquece.
Esquece, pelo amor de Deus. Gostei da ideia do gatinho, gostei. Todas as atividades estão gravadas? Estão, Marcela, está tudo gravado sim. Lá, tudinho lá. Gostei da sugestão do Dona Ivanilda, viu? Gostei da Dona Ivanilda. Não, professor, esquece, apaga. Apaga essa parte. Mas, assim, vocês podem criar coisas desse tipo e vender, gente, e tornar isso dinheiro para vocês. Não, eu não vou cobrar coisas desse tipo, eu vou cobrar aquelas construções tranquilas. Mas vocês podem fazer dinheiro com isso. Vocês podem fazer dinheiro. Para quem gosta de ganhar dinheiro, pode fazer isso. Eu poderia criar um negócio desse. Passaria uma semana se me dissesse que eu ia vender isso aí por 10 mil reais. Eita, a gente chega lá, quem sabe? Com certeza, com certeza. Acreditem no trabalho de vocês e botem a criatividade para fora e vocês conseguem monetizar o negócio de vocês. Vê, como a gente estava conversando aí, ele colocou aí. Eu acho que o trabalho de Romero Brito não dá nem perto do trabalho que teve para fazer um gatinho desse, né? E o cara, qualquer coisa que faz, pode virar ouro, né? Mas são coisas que a gente pode tentar descobrir, né, o porquê disso daí. Bom, então vamos fazer um aqui de razão negativa para a gente ver como é que funciona. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente fazer um de razão negativa para eu botar a atividade de vocês. Então vamos tentar fazer um aí. Deu o papelzinho aqui. Lembre-se que se a razão for negativa, ele vai para o lado contrário, né? Então vou pegar como exemplo uma homotetia de centro C e razão... Ó, já errei aqui. Então, faço de novo. Pronto, pega outro papel. Kleber gastou a resma todinha. Gasta, gente. Faz parte. E a natureza? Por isso que eu uso papel reciclado, né? Uso papel reciclado. Então, vamos pegar uma homotetia de centro C e razão -2. Lembrando que a homotetia, quando tem razão negativa, ela vai ficar para o lado contrário. Então, eu vou colocar minha figurinha aqui, tá certo? Coloco a minha figurinha aqui, para que quando eu faço homotética, ela venha para o lado de cá. Se eu botar minha figurinha aqui, eu teria que colocar o centro de homotetia aqui, para ela ir para o lado contrário. Lembre-se que a homotetia, quando a razão é negativa, ela joga para o lado contrário. Então, vocês se liguem aí bem direitinho onde é que se... prof, usando esse padrão, aquele gato que o senhor mostrou, ele é feito com a homotetia negativa? Não, com homotetia positiva. Razão 3, aquele gatinho. Tem que fazer a conta direitinho, mas acredito que seja um gatinho de razão 3. Razão 3. 2, 3, é razão 3. Certo? Então, é um gatinho lá com razão 3, que foi criado por alguém e deve fazer dinheiro com aquilo ali. Certo? Bom, teve um aluno uma vez que fez camisa, estamparia. Aí ele criou algumas imagens dela e jogou para estampa. Estamparia para vocês, acho que é lá para o 3º período, né? Por aí, né? Então, lá em estamparia, teve um aluno que fez e juntou com a estamparia e vendia muita camisa com estampa, né? Só que ele ainda não estava monetizando muito, ele vendia muito barato. Eu disse a ele, rapaz, tá vendo camisa por 20 reais, vamos botar essa camisa para 200 para a gente vender. Então, é aquela história, né, que muita gente diz, a propaganda é a alma do negócio, né? Então, a maneira que você fizer a propaganda que vai ser a maneira que você vai transformar isso em algo bem rentável. Então, vou botar uma figurinha aqui para mostrar, vou botar ela no cantinho aqui, tá certo? Para fazer aí uma homotetia de razão -2. Então, vou colocar aqui uma figurinha. Olha lá. E preciso ter o centro da homotetia. Como eu estou trabalhando com razão negativa, gente, como eu estou mexendo com a razão negativa, eu sei que a figura que eu vou encontrar vai ficar do lado contrário do centro de homotetia. Então, se eu colocasse o centro de homotetia do lado de cá, a minha figura ia vir para cá. Eu não tenho espaço para cá. Como eu coloquei ela aqui e que era do lado de cá, vou colocar meu centro de homotetia em algum lugar por aqui. Certo? Eu vou colocar aqui meu centro de homotetia. Joia? E aí minha figura vai vir para o lado de cá. Essa é a situação original que eu tenho e vamos lá para o procedimento. Primeiro passo, vou botar nome nos vértices. M, N, P e Q. M, N, P, Q. Depois, deleto tudo. Olha lá naquela dica que eu estava dando.
deleta tudo, foca num ponto de cada vez. Então, eu esqueço que tem figura, eu esqueço que tem um quadrilátero, eu esqueço que tem vários pontos, eu vou focar só no ponto M e no centro C. Minha cabeça apagou a figura, só está vendo C e M. Se a razão fosse positiva, eu ia de C em direção ao M. Como minha razão é negativa, eu venho para o lado contrário. Tá joia? Eu venho para o lado contrário. Então, eu venho aqui do M para o C, M em direção ao C, então puxo para o lado de cá. Puxei M em direção ao C. Minha cabeça só está vendo essa linha de vermelho, o M e o C, não está vendo mais nada. Pego o compasso, olha lá, de C para o M. Pego o compasso de C para o M. C para M está aqui, ó. C para M. Tranquilo? Então tá aqui ó, a medida CM. E vou contar 2 vezes. Só que sempre a partir do C. Sempre a partir do C. Vou contar 2 vezes, só que para o lado contrário. Então, ponta seca aqui no C. Só que eu vou para cá, né? 1. A partir do C. 1. Bem devagarinho. Usa essa outra mão para fixar lá o compasso. 2. Peguei a medida. Tá aqui a medida de C para M. A partir do C. 1, 2. Encontrei o ponto M'. Agora, minha mente já bloqueou todas essas coisas. Tá bloqueado tudo agora. Só estou olhando para o N e para o C. Esqueço tudo. Só foco o C e o N agora. Só olho para o C e para o N. Esqueça tudo. Treine sua mente para não olhar para mais nada. Só para o C e para o N. Olha só para o C e para o N. Olha só para o C e para o N. C para o N. Esquece o restante. Foca só no C para o N. CN. Esquece tudo mais. Estou só vendo o N e o C. Vou traçar a reta do N para o C. Só estou olhando para o C e para o N. Tirei minha reguinha. Pego o compasso. Então, vou pegar aqui de C para N. Olha lá, de C para o N. Cuidado para não rasgar o papel, para não furar o papel. Então, peguei aqui de C para N, ó. Tá aqui C para N. E vou contar 2 vezes a partir do C, só que pro outro lado. Então, CN. Então, vou contar 2 vezes a partir do C. A partir do C. Botei no C, vou contar 2 vezes pro lado de cá. 1, 2. Aí cheguei, marquei o N'. N'. Aí, de novo, minha cabeça apaga tudo. Minha cabeça agora só está vendo 2 pontos. Minha cabeça só está vendo o P e o C. O P e o C. Estou vendo mais nada, só P e C. Blinda a tua mente para vir para o P e para o C. Então, ó, de P para C. Então, venho aqui, ó, PC. PC. Pegou o compasso, só estou vendo essa linha daqui, só estou vendo ela, só enxergo ela. Chego o ponto P para o C. Cuidado que vão ter situações que as linhas vão ficar umas por cima das outras, então você tem que focar muito, treinar muito somente para isso. Então, estou aqui, ó, de C para o P. C para o P já está aqui. E vou contar 2 vezes a partir do C. A partir do C. Cuidado para não misturar a reta. Essa é a reta que eu estou vendo, só estou olhando para ela. 1, 2. Encontrei o ponto aqui, P'. Encontrei aqui o ponto P'. Agora, esqueço de novo a figura, olho só para o Q. Só vou focar no Q. Q e C, Q e C. Não enxergo mais nada. Q e C, Q e C. Olha só para o Q e para o C. Ok? É como se o C fosse o projetor, exatamente, Marcelo. Na verdade, é tipo uma câmera, né? A máquina fotográfica, mesma ideia. Então, C para quê? Ó? C para quê? C para quê? Esquece o restante. Olhei só o CQ. Olhei só o CQ. O restante eu já esqueci. Pego o meu compasso. Medida de C para quê? Medida de C para quê? Olha lá, de C para quê? Ajeitou.
Vou contar 2 vezes essa medida de C para quê? A partir do C, para o lado contrário, porque a razão é negativa. Então, 1, 2. Aí agora marquei o outro ponto, que é o ponto Q. Só olho para essa reta, não estou vendo nada mais, só estou olhando essa retinha. Então, se aqui está o Q, aqui vai estar o Q'. Abstraiu tudo, só foco num ponto. Aí agora, feito tudo isso, aí agora eu vou começar a perceber se faltou algum ponto. Não faltou, só ligar. Pega a régua, vamos ligar. Vamos lá? Importante você colocar as letrinhas na ordem alfabética para você não se perder. Talvez, Edja, tu tenha, quando tu fosse errar, tu tenha ligado os pontos, talvez não na sequência. Não sei se tu estás fazendo letra, letra, depois vai para o outro. Letra, letra. E se você só marcar os pontos e não sair colocando as letras, na hora de ligar você se perde. Não sei se esse pode ter sido teu erro também, não ter colocado as letras. Se não sair colocando as letrinhas M, M', abstraiu. N, N', fui para o próximo. P, P', fui para o próximo. Então, bota a letrinha, certo? Quando é negativo, a imagem inverte. Isso. A imagem vai ficar invertida. Então, o negativo ele não tem nada a ver com relação a ampliar ou reduzir. O negativo tem a ver com inverter a imagem. Perfeito. E aí, como eu coloco as letras, agora eu vou fazer. Porque se eu não coloco as letras, eu saio ligando errado. Se eu ligar, por exemplo, de N para o Q, eu já perdi minha questão. Já ficou outra figura. Então, eu tenho, ó, M vai para N, então M vai para N. Por isso que é importante as letrinhas. Se você não coloca as letrinhas, você se perde. Então, M para N. E se você não coloca as letras, pessoal, aqui mesmo, ó, já dá vontade de ligar N para Q. Se eu ligar N para Q, vai fazer um triângulo. Então, não é de N para Q. N ligou para quem? Para o P. Então, se N vai para o P, eu me preocupo com a sequência das letras que eu vou ligando. Então, N eu vou ligar aqui para o P. Estão vendo? Agora, do P vai para onde? Do P vai para onde? Vamos. Do P vai para o Q. Então, P vai para o Q. P vai para Q. PQ. E o Q fecha com M. Então, o Q fecha para o M. Então, Q fecha para o M. Eu não estou nem olhando a figura se formando. Estou olhando só para a minha técnica. Para os pontos que eu estou ligando. Depois que eu terminei, aí eu vou olhar. Aí eu vejo que a figura ficou ok. Certo? Aí depois, agora que eu terminei, agora eu olhei. Ficou certo, foi? Olha a cara Deu da... certo! Pela cara da felicidade, deu certo, tá vendo? Muito bem, olha aí. Tá vendo? É treino, persistência que consegue, gente. Tem mistério. Teu erro tava fazendo o quê? Esquecendo as letrinhas, né? E ligando o ponto errado, né? É. Foi a ordem das letras mesmo. Letras, é. A ordem das letras é fundamental para que a gente não cometa o erro. Show de bola. E assim como nas simetrias também, gente. Assim como nas simetrias. Pode colocar vogais, Yasmin. É porque eu termino colocando só consoante. Às vezes eu esqueço das vogais, porque em matemática usa muito mais consoante. Aí, como eu dou muita aula de matemática, eu termino esquecendo das vogais. Mas pode colocar qualquer letra. Tá? Pode colocar o O. M, N, P, Q, porque eu pulo geralmente as consoantes, as vogais, mas é só coisa minha mesmo. Pode botar só consoante. Coisa de matemática, às vezes puxa muito lá. Perceberam? Ó, Edja falou uma coisa fundamental. Se ligue nas letrinhas, pô. Se não colocar o nome das letras, a gente erra. Nada, Yasmin. Ficou claro, pessoal? Tudo direitinho aí? Viram razão positiva, razão negativa, o que é que muda? Tranquilo? Posso voltar para... Posso colocar atividade para vocês e fazer a chamada? Eu vou tirar aqui, tá certo? Deixa eu voltar a nossa câmerazinha para lá. Ai. Deixa eu voltar as coisinhas para cá. Deixa eu espelhar aqui para vocês. Eita, a câmera ficou muito para baixo. Agora acho que ficou bom.
Deixa eu botar aqui para vocês verem a tarefa dessa semana. E fazer a chamada aqui, que são 5h15. Ó, mesma coisa. Atividade é 14, 15, 16 e 17. Tomar cuidado com o seguinte aqui, tá, gente? Tomem cuidado com o seguinte, vê. É que você tem que tomar cuidado. Eu rabisquei até de outra cor aqui. Depois eu deixo para vocês tirarem um print. Ó, aqui é 14, eu estou sugerindo essas figuras, mas como eu disse para vocês fazem as figuras que vocês quiserem. Usem a criatividade. Ó, se a gente replicar o gato vai sair uma letra sem a ordem das letras, exatamente. Se a gente não colocar a ordem das letras, a gente se perde, a gente fica doidinho, porque cada coisa que a gente vai fazendo vai dando angústia, né? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Meu Deus do céu. Mas se focar na técnica, se focar um ponto de cada vez, se focar na ordem das letrinhas, você não erra, não. Ó, aqui, eu coloquei uma figura de 5 pontas. Você pode fazer qualquer uma, até mesmo o gatinho aqui, se você quiser fazer. Aí, se a razão é 2, lembre que se o centro está aqui, a figura vai ficar aqui, ó. Podendo até passar por cima dessa. Razão 4, se o centro está aqui a razão da 4, ela vai ficar bem grandona, ó. Vai ficar bem por aqui, bem grandona, essa 15 daqui. A 16, se a razão é negativa, a figura vai ficar para o lado contrário do centro, vai ficar por aqui, ó. Então vocês têm que se ligar para saber o tamanho do papel que vocês vão fazer. Razão menos 4 vai ficar imenso aqui, ó, imenso, algo imenso por aqui. Então se liguem no tamanho do papel, tá? Ô, professor, o 16 não era para estar invertido, não? Para trás, no caso? Tanto faz. Se eu botar o centro aqui, a figura vai aparecer aqui, ó, do lado contrário do centro. A razão não é negativa? O C eu posso botar onde eu quiser? Pode. Se eu botar o C aqui, se eu botasse o C aqui na 16, aí minha figura vinha para cá. Razão negativa vai ficar do lado contrário do C. Razão positiva fica do mesmo lado do C. Se ligou? Liguei. Só se ligar no tamanho do papel também aí, para não ficar fora do papel. Certo? Para que vocês não encontrem a figura e aí, quando for fazer, ficar fora do papel. O pessoal da manhã, teve gente que estava tentando querer, perguntando se podia fazer no A3. Pode, gente. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Se quiser fazer no A3, pode fazer. Se quiser fazer no A4, pode fazer. Se quiser fazer no A5, se quiser fazer na cartolina. Não tem aperreio, não. Vocês podem fazer onde vocês quiserem, tá certo? Bom, isso é aula. Deixa eu fazer a chamada e aí eu libero vocês, tá certo? Para que vocês possam ir construindo aí as coisinhas. E usem a criatividade. Tentem replicar as coisas. Tentem fazer, se vocês gostarem de realmente... Sei que tem gente que está fazendo talvez o curso só mais por hobby, mas tem gente que está fazendo o curso porque quer ser profissional mesmo na área de arte. O tempo não está para hobby não, viu, professor? É ganhar dinheiro mesmo. Exatamente. Se refazer, né? É verdade. Tem que ser multi, mais que nunca. Uhum. Mas, para quem gosta, para quem está aqui, né, Angélica, como você, e acredito que seja a maioria, para tentar ser profissional, fazer dinheiro, vamos usar as atividades. Qualquer coisa, quando eu estou com uma ideia assim, o que é que tu pode sugerir? Troca uma mensagem comigo no Instagram, que aí eu dou umas dicas para vocês também. Vamos fazer dinheiro. Quem está só com hobby, aí também, enfim, vai ter vocês que dizem aí. Mas quem quiser fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. Já vai usando agora do primeiro período para monetizar isso. Vamos lá, deixa eu ver. Quem não está? A Aline não está. Se eu falar, você me diz aí. Amanda, não. Depois vocês me dizem que tem duas pessoas que vocês falaram aí, não foi? Foi Jéssica e outra pessoa, que eu não lembro. Andréia, não. Foi Camila, não foi? Estava com problema. Maiara, professor. Maiara. Deixa eu ver quem aqui. Camila estava na aula, precisou sair. Isso, Camila, não foi? Foi. E Jennifer Maiara, que é o problema da avó. Fabiana tá não, né? Fabiana não, né? Gabriela também não. George não. Jonathan não.
Lindoval, não. Certo. Lindoval, não. Maria Vitória, não. Maria Vitória, não. Pedro, não. Rafael Carlos, não. Rafael Paulo, ok. Rafael Carlos, que não está, né? Rebeca Cibele, não. Ronald, não. A Sara tá, né? Sara foi que falou comigo, não foi te responder, não foi Sara já no Instagram? Acho que eu respondi já, Sara. Sim, professor. Respondi lá. Falei comigo, sempre responde. Tayane, não. Tayane, não. Vanessa, não. Bom, gente, então é isso, certo? Uma boa semana para vocês. Professor, Oi, pode perguntar, meu querido. na aula passada, que foi da semana retrasada, a minha internet caiu próximo do final da aula. Eu não tive como avisar, mas eu estava na aula. Não sei como é que o senhor fez, acho que o senhor Falta fez. não, né? Se eu lembro que tu tava, não botei falta não, tá tudo certo aqui. Vice? Tá bem, tá bem. Obrigado, professor. Obrigado você por avisar. Ó, gente, então é isso, tá certo? Uma boa semana para vocês. Deem, por favor, tentem, certo, Camila? Coloquei lá a presença. Tentem botar as atividades em dia, porque vem mais atividade aí pela frente. Deixem tudo pronto e a partir de segunda-feira eu deixo aí pelo menos uns 10 dias para vocês irem anexando as atividades sem aperreio, tá certo? Qualquer coisa, fala comigo pelo Instagram, que eu sempre respondo. Sara falou hoje comigo, já respondi. Todo mundo falou comigo, eu sempre respondo mais rápido lá. Uma boa semana. Professor, Oi, Denis. eu tô para ver se entrego as atividades que estão faltando essa semana ainda, porque eu tô vendo a compra do compasso ainda. Não, tá com tempo ainda. Não fechei ainda.